dos nossos colegas e quem nos assiste. Senador Alessandro Vieira, eu estou estupefato com uma decisão adotada pela 7ª Vara de Meio Ambiente da Justiça Federal do meu estado, atendendo o pedido de uma ONG chamada Observatório do Clima, financiada, senadora Tereza Cristina, e eu quero começar pelos financiadores dessa ONG. Open Society Foundation, Jorge Soros. Alguém conhece? Muito bem. 31,3 milhões de dólares. Repasse direto ao OC, mais $1 milhão. Oak Foundation, 2,6 milhões de dólares para a criação do Instituto do Clima e Sociedade ICS, principal financiador da organização social. Climate Works, Ford Foundation, Hewlett Foundation, CIF, cofundadores dos financiadores do ICS. Hub de distribuição, Instituto do Clima e Sociedade ICS faz doações e redes de doações já recebeu grandes de mais de 40 instituições internacionais. Financia diretamente o Observatório do Clima. Execução. O Observatório do Clima tem uma rede de 133 entidades mantidas exclusivamente por recursos de entidades filantrópicas de autodeclaração, financiadores diretos, praticamente nenhum nacional. Rainforest Foundation Norway, da Noruega. Fast Enor Piffer, da Suíça. Parket Foundation, dos Estados Unidos. Climate and Land Use Islands. E a falta de transparência da ONG, da Observatório do Clima, não tem em seu site uma aba sequer de fácil entendimento sobre a transparência dos recursos que recebe. 10 anos de atuação, 1.293 doações, num total de 771 milhões de reais, com 510 organizações apoiadas. Ora, nós estamos diante de uma verdadeira holding do clima. Nós não estamos diante de uma organização social para o Observatório do Clima, mas sim de uma holding de financiamento de um novo mercado econômico que surgiu para esse tipo de ação. E, senadora, veja, ela ataca exatamente os pontos que foram resolvidos na lei que Vossa Excelência e o senador Confúcio Moura sancionaram, aliás, relataram, que o Congresso Nacional e a Câmara e o Senado votou, o presidente exerceu o seu direito democrático do veto e o Congresso Nacional exerceu o seu direito democrático de analisar os vetos. Alguns foram mantidos, outros foram derrubados. Portanto, a lei está em pleno vigor. E aí, eles entram com argumentações das mais estapafúrdias. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação sobre a relevância do que nós estamos tratando. A BR-319 não é uma BR qualquer. Ela é nada mais a única estrada que pode tirar uma cidade de 2,5 milhões de habitantes do isolamento e tirar
toda a região metropolitana, que equivale a quase 3,5 milhões de habitantes, mais o estado de Roraima, do isolamento em relação ao resto do Brasil, além de integrar a parte noroeste do estado de Rondônia com o estado do Amazonas. Portanto, ela tem uma importância estratégica enorme, não para o estado do Amazonas, mas para a região amazônica, tanto do ponto de vista logístico, quanto do ponto de vista social, econômico e de integração nacional. 4 grandes dimensões para explicar a relevância da 319, não para os senhores senadores que já estão mais do que dominando o tema, mas para quem nos acompanha. E talvez para a juíza que foi induzida ao equívoco por parte dessa organização social. A única rota terrestre entre Manaus e Porto Velho, conectando o Amazonas ao restante da malha rodoviária nacional. Única alternativa ao transporte fluvial e aéreo, e vulnerável às secas severas que o estado do Amazonas tem passado. Inclusive, 2 nos últimos 5 anos, e nós estamos ameaçados novamente, tomara que não aconteça esse ano, de termos uma outra seca severa. Segurança logística. As secas extremas de 2005, 2010, 2023, 2024 e, com alta probabilidade, em 2026, mostraram que a dependência exclusiva dos rios deixa o Amazonas e o Roraima numa situação de vulnerabilidade, inclusive do ponto de vista da segurança alimentar e da segurança nacional, sem a BR-319. O preço dos alimentos dispara. Nós tivemos que ganhar uma ação, senadora Tereza Cristina, no TRF3, para que não houvesse uma cobrança de uma taxa adicional por container, por risco de termos uma vazante no ano de 2026 no estado do Amazonas. Só imagina o aumento do custo do transporte que aconteceria nos gêneros alimentícios, nos produtos industrializados, no varejo em geral. Eu gosto sempre de lembrar, lamentavelmente, o que aconteceu na pandemia, quando 14 mil amazonenses morreram, enquanto as carretas com oxigênio estavam atoladas na BR-319. O que esses adversários nossos querem, de forma equivocada, é deixar o nosso estado entregue à lama, à poeira e ao atoleiro, e completamente isolado. Eles sequer a sede dessa ONG é na Amazônia. Se vamos dizer, essa ONG está lá no Pará. Pô, bacana, tá na Amazônia. Não, essa ONG está em Rondônia. Não, essa ONG está no Rio de Janeiro. Muito provavelmente, esses ambientalistas estão nas praias tão deliciosas do Rio de Janeiro, onde não tem carapanã, não tem pium, não tem mosquito, não tem as intempéries que os brasileiros que vivem na Amazônia são obrigados a enfrentar. A cadeia industrial e o polo industrial de Manaus sofrem riscos sérios de desabastecimento, inclusive às vésperas da Copa do Mundo. E todo polo industrial de televisão do Brasil está na Zona Franca, 100%. E mais, boa parte dos smartphones e dos bens de informática também estão na Zona Franca. A BR-319 é um mecanismo de resiliência logística, portanto, para a sobrevivência do Estado e da região. A integração social e garantia de direitos à rodovia conecta dezenas de comunidades rurais e ribeirinhas. Facilita acesso a serviços públicos como saúde, educação, segurança, principalmente contra o narcotráfico.
reduz isolamentos históricos de populações que dependem apenas de barcos e que, quando os rios estão secos, esses barcos não têm como navegar. E a aviação regional, General Mourão, nesse momento, assim, as companhias estão cancelando os voos da aviação regional porque estão com problema em função do preço do combustível, em função dessa guerra insana que os Estados Unidos estão promovendo contra o Irã e impactando de maneira muito dramática a região. A estratégia de soberania e presença do Estado, manter a região isolada, não significa proteção. E onde não há Estado, não há como ter governança. Cresce a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira, a ocupação desordenada, a ausência da fiscalização aumenta os crimes ambientais. Com infraestrutura, a fiscalização e a presença contínua do Estado reforçará a governança territorial na Amazônia. A questão dos garimpos serão também muito mais facilmente fiscalizados. A nossa articulação política recente teve grande relevância porque conseguimos aqui, com o apoio de todo o Congresso Nacional, fazer uma alteração na lei do licenciamento ambiental, o que possibilitou destravar inúmeras obras nesse país. No Brasil. Agora, essa decisão isolada, dessa liminar, pode prejudicar milhares de obras que estão sendo destravadas, porque se não vale para a BR-319, não vale para as outras 7.000 obras que nós estávamos destravando no Brasil, graças à nova lei de licenciamento ambiental aprovada. Viabilizou recursos federais para o trecho do meio, que não vinha sendo liberado. Criou-se um ciclo de investimento realmente muito grande. E mais, do ponto de vista da estrutura do arcabouço jurídico, o procurador do Ministério do Transporte e do DENIT teve a preocupação de ouvir a AGU. E a AGU manifestou-se favoravelmente de que a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, a lei, portanto, garantia o licenciamento de forma a possibilitar a licitação. E mais, todos os estudos ambientais, seja do ponto de vista do impacto da população indígena, de fauna, de flora, tudo isso já foi feito várias vezes sobre a BR-319. Mas, lamentavelmente, o Amazonas, por ser o estado mais preservado e mais conservado do planeta, não existe no planeta nenhum estado que tenha 97% da sua camada florestal como Deus colocou na terra. Não existe. E nós somos penalizados na única rodovia que poderia nos tirar do isolamento e trazendo, portanto, grandes inovações. E mais, nós criamos, através das normas inovadoras que fizemos, um tratamento de pavimentação que chama-se tratamento superficial duplo e tratamento superficial triplo, que sequer usa pavimento usinado, usa material betuminoso, mineral, acoplando, portanto, granulometrias diferenciadas de várias camadas de pedra em brita, o que trará, portanto, muito menor impacto ambiental para a BR-319 do que hoje ela faz para manter ela operacional. Hoje ela tem mais impacto do que se ela for executada. E outra coisa que é preciso dizer, a 174 está asfaltada há 2 décadas.
E o famoso efeito de espinha de peixe, que os ambientalistas radicais querem dizer, não aconteceu na Amazônia. Nós temos barreiras geográficas e ambientais naturais. A várzea alta, nós temos grandes vazios na nossa floresta que não permitem a ocupação, porque as terras não têm estrutura e mesmo com correção não são agricultáveis. Por isso, nós não temos pressão sobre desmatamento em várias regiões. Por isso, nós temos 97% do nosso estado preservado. Ademais, é preciso dizer que o IME, Instituto Militar de Engenharia do Brasil, acabou de dominar a tecnologia do enxame de drone com inteligência artificial. Por uma emenda nossa, nós estamos conseguindo levar o IME com um laboratório de inteligência artificial para o Amazonas, e nós estamos desenvolvendo lá no Amazonas a última fase para que nós tenhamos os primeiros produtos dessa tecnologia usados exatamente para fazer a governança, a fiscalização, inclusive usando câmeras térmicas de calor na BR-319. E na fronteira, nós vamos poder, com o mesmo enxame de drone, fazer a proteção das nossas fronteiras contra o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Mas nada disso parece sensibilizar esses que querem simplesmente manter o Amazonas no atraso e no isolamento. O Observatório do Clima e outras ONGs utilizam o meu Estado, o meu povo, para fazer um palanque ideológico global sobre a questão ambiental. Isso eles não fazem nos países de origem deles. Isso eles não fazem nos estados mais degradados do Brasil. Eles não fazem. Vão fazer lá no estado do Amazonas, onde nós temos uma cultura tradicional, dos povos tradicionais, de ter uma relação com a natureza muito mais preservacionista, muito mais de manutenção, de uso muito mais amigável com a natureza. A cultura do nosso povo é isso, e a nossa agricultura é uma agricultura familiar. Nós não temos agricultura intensiva, como é o caso do estado do senador Wellington, no caso do estado da senadora Tereza, no caso do estado do senador General Aragão, no caso do nosso senador do Rio Grande do Sul também, não tem, Heinz, lá é agricultura intensiva, tirando algumas pequenas regiões do sul do Amazonas, que tem alguma agricultura extensiva. No resto, no 1,5 milhão de quilômetros quadrados, meu estado não tem isso. Agora, é justo a gente ser penalizado por uma única liminar e deixar mais de 5 milhões de brasileiros isolados por uma decisão dessa? Eu estou fazendo um apelo à AGU para que entre imediatamente com o recurso para o Tribunal Regional Federal, né, porque é a AGU que tem que se manifestar e que tem que recorrer, porque decisão a gente pode criticar, pode contraditar, mas decisão judicial se cumpre. E, lamentavelmente, o verão amazônico, ele é uma janela muito curta. Se a gente perder esta licitação agora, nós vamos perder o ano todo de 2026. E nós estamos há 3 décadas lutando por isso. Por fim, o próprio governo federal já avançou com editais por tratamento superficial duplo e por tratamento superficial triplo no trecho do meio. Isso prova que a viabilidade técnica e a necessidade da obra são reconhecidas pela administração pública, o que torna as ações judiciais e o discurso de catástrofe eminente ainda mais desconectado da realidade local.
Creiam, senadores, eu vi uma nota publicada num determinado meio de comunicação dizendo que a pavimentação da 319 vai aumentar em dezenas de pandemias. Veja, de pandemias. Essa estrada existe há 50 anos. Hoje passam 1000 carretas por dia nessa estrada. Só que passa na poeira, na lama e no atoleiro. E nem por isso tem pandemia. E aí eles não colocam um autor. Eles sempre dizem assim, cientistas, né? É tudo no genérico, né? É quando querem acusar o Congresso, diz assim, congressistas, né? É tudo no plural. Não diz, é a senadora fulano de tal, o senador fulano de tal. Não diz que é o cientista fulano de tal. É tudo no genérico. Quando se fala de TSD e TST, que são as duas tecnologias mais amigáveis do ponto de vista ambiental, estamos falando de uma solução de pavimentação que se adapta ao leito já aberto. Portanto, nós não estamos sequer querendo ampliar o leito, que é um direito que nós poderíamos ter, mas para não criar mais polêmica, nós estamos querendo simplesmente sair da poeira, da lama e do atoleiro. É só isso que nós estamos pedindo. Pois bem, o argumento que a obra traria um efeito surpresa de desmatamento cai por terra. O argumento baseado na falta de governança ignora que estamos em 2026 e não em 1970, quando a estrada foi construída e asfaltada. O argumento do Observatório do Clima e de seus financiadores internacionais está ancorado em uma fotografia do passado, ignorando o salto tecnológico que permite uma governança em tempo real. O posicionamento atual da AGU, do DENIT e do Ministério do Transporte reflete essa mudança de paradigma. Eles entenderam que a rodovia, em vez de ser uma ameaça, pode ser o próprio instrumento de proteção para o meio ambiente. A nova fronteira de governança tecnológica, no modelo inteligente e monitorada, superando o conceito, inclusive, de estrada que destrói. Enxames de drones com câmaras térmicas, diferente de patrulhas humanas lentas, drones podem varrer quilômetros de floresta em minutos. A detectação térmica identifica o calor humano ou de motores maquinários de garimpo ou de motosserras sob a copa das árvores, antes mesmo do primeiro hectare ser derrubado. Ou seja, nós vamos poder agir em tempo real, o que é diferente do monitoramento satelital, que só tem uma resposta, general, depois que o crime já está realizado. Conectividade. A Starlink e a inteligência artificial mudou toda essa realidade. A instalação de constelações de satélites permite que os dados de sensores e drones sejam processados por inteligência artificial instantaneamente. Se a IA detecta um desvio de padrão ou abertura de um acesso não autorizado, o início de um ramal, o alerta é enviado em segundos a autoridades. A muralha digital, como nós estamos chamando, com Starlink, não há mais pontos cegos na rodovia. A governança que era impossível na década de 80, agora é uma questão de implementação de software e hardware. A força de mobilização regional. A união entre os órgãos técnicos, DENIT, AGU, Ministério do Transporte e a sociedade civil organizada do Amazonas é o que está quebrando a espinha dorsal desse argumento ideológico externo e manipulador que quer nos aprisionar à lama, à poeira e aos atoleiros. O Amazonas está liderando uma forma de pensar a infraestrutura tropical, desenvolvimento com base em dados e não em desmatamento. A pobreza é o maior inimigo da floresta. Ao tentar imobilizar o Amazonas através do isolamento, a pressão internacional e o Observatório do Clima acabam alimentando justamente o ciclo que dizem combater.
quando você priva o guardião da floresta, o cidadão amazonense, de infraestrutura, logística e um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, digno, você o empurra para a economia de subsistência predatória, que esta sim destrói o meio ambiente. Meu presidente, me perdoe pelo alongamento, existem muitos outros dados técnicos aqui, mas quero poupar os senhores senadores, mas creio que esta síntese, nem tanto apertada, feita sobre a questão da BR-319, mostra o quanto é injusto para com o Estado que tem 97% da sua camada florestal preservada, tomar uma decisão como esta, que foi tomada monocraticamente por uma juíza e que nós esperamos que o TRF possa rever e que a própria juíza possa rever os seus conceitos, porque ela vai julgar o mérito dessa ação. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo a essa juíza para que ela possa conhecer, pelo menos vai visitar a BR-319, pelo menos vai ver o que você está julgando. Pega o seu carro lá da Justiça Federal, pega lá, chama a Polícia Federal, que se você não tiver coragem de ir sozinha, tá certo? E vai visitar a 319, vai ver o povo que vive na 319, vai ver a agricultura familiar, vai ver como é que as pessoas estão vivendo, vai ver o que você está decidindo, pelo amor de Deus, porque as pessoas não aguentam mais tanto abandono e tanta discussão palanqueira de ambientalistas que querem transformar o Amazonas em um santuário. Agradeço ao senador Eduardo Braga, conte com o apoio desta comissão e conceda a palavra ao senador Omar Aziz para igualmente fazer uma comunicação inadiável. Com a palavra.